Olá, ouvintes do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do Tribunal de Contas do Ceará. Meu nome é Carolina Madeira e estou acompanhada pelo meu colega Dimitri Lima. Olá, ouvintes. Olá, Carol. Olha, o programa de hoje vai falar sobre fiscalização. Vocês sabiam que o Tribunal de Contas do Ceará vai chegar num número 100 de fiscalizações neste ano, Carol? Cerca de 70 municípios e 14 secretarias estaduais estão no foco das fiscalizações em percurso neste ano. E a 100ª fiscalização foi autorizada no dia 15 de setembro pelo nosso presidente do TCE Ceará, o conselheiro Valdomiro Távora, que destacou o crescimento significativo no número de fiscalizações programadas e também do compromisso de exercer o controle externo em benefício da sociedade. O ano passado nós fizemos 50 fiscalizações e já no final do ano passado, no início desse ano, a SESEX nos procurou e também já em reuniões com a própria Secretaria de Controle Externo, já era para que pudéssemos implementar muito mais ainda. Então, esse ano de 2023, nós dobramos, passamos para 100 fiscalizações, ou seja, o tribunal fazendo o seu papel, não só de orientar, mas fiscalizando os municípios e o estado do Ceará, cumprindo o seu papel justamente de dar um retorno à sociedade. Com muita tranquilidade, com muito feitas essas fiscalizações, tudo em cima de uma matriz de risco, são todas muito com critérios, por que foram escolhidos, então tem toda uma metodologia para a escolha dessas fiscalizações. Conforme acabamos de ouvir do nosso presidente do Tribunal de Contas, houve sim um crescimento no número de fiscalizações programadas, chegando ao total de 100, como a gente falou anteriormente. A estimativa é que o volume de recursos fiscalizados, prestem atenção, cheguem a 14 bilhões de reais, Carol. O conselheiro Valdomiro citou a SESEX, que é a Secretaria de Controle Externo, setor responsável por realizar as fiscalizações do Tribunal de Contas em unidades jurisdicionadas, ou seja, em órgãos e entidades públicas estaduais e municipais. Você deve estar se perguntando quais são os temas abordados nessas fiscalizações. Vou te dizer agora, anota aí. São receitas públicas, são obras e serviços de engenharia, tecnologia da informação e compras públicas. E também, Dimitri, assuntos relacionados à oferta de serviços públicos para a população também são objeto de fiscalização, como a área de educação, saúde, previdência social e transparência pública. São áreas-chave, né, Carol? Exatamente. Nós, do Conexão Cidadão, conversamos com o Gustavo Pessoa, que é secretário adjunto do Controle Externo, que explicou o trabalho da SESEX em aumentar a quantidade de fiscalização do TCE. Basicamente, a gente reforçou a nossa área de inteligência, a gente utilizou os dados, obtido todas as bases de dados que estão custodiadas aqui na SESEX, no tribunal, para direcionar as fiscalizações e sempre atuando com a Secretaria de Planejamento, sempre atuando com a Secretaria Executiva de Fiscalização, sempre orientando para que a gente pudesse otimizar e conseguisse atingir esse número quanto antes, para poder até o fim do ano ter o máximo de processos julgados, porque, como a gente sabe, a gente inicia as fiscalizações, mas o julgamento, por várias questões, pode demorar um pouco mais, questão de contraditório, ampla defesa, mas a gente nesse ano planejou melhor, planejou antes e utilizou os dados mais assertivos. Gustavo pontuou algo importante sobre a atuação das Cortes de Contas. A SESEX é responsável por fazer as fiscalizações e construir os relatórios sobre o trabalho realizado, mas quem julga e faz as deliberações sobre os processos são os membros do tribunal, os conselheiros e conselheiras durante as sessões de julgamento. Eu acho importante a gente falar também e explicar que existem tipos de fiscalização, que se classificam pelo objeto de análise e também sobre o método de trabalho utilizado. Um exemplo disso, Dimitri, são as auditorias de conformidade e as auditorias operacionais. Exatamente. As auditorias de conformidade visam verificar a aderência dos atos governamentais aos critérios estabelecidos em normas e leis. Portanto, na auditoria de conformidade se verifica aí a legalidade das ações realizadas por gestores públicos e demais responsáveis.
auditoриas. Já nas auditorias operacionais, Dmitry, busca-se analisar o resultado dos programas governamentais. Nesse ano, só para dar um exemplo, o TCE-Ceará realizou auditoria operacional sobre a oferta de vagas de creches e pré-escolas em municípios do estado. Priscila de Castro, que atua na Secretaria de Controle Externo, explicou como foi realizada essa auditoria. É importante a gente falar que os tribunais de contas, eles avaliam não apenas as contas, né, mas a aplicação dos recursos. Quando a gente fala em aplicação, a gente também procura observar os resultados. Se eu aplico, eu quero saber se as políticas elas estão oferecendo o serviço que deve oferecer à população. E a educação tem sido um tema de responsabilidade da Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 2. Entre outras áreas, tem ações específicas para a educação. Então, a educação infantil é uma das etapas da educação básica e entendeu-se que ela era importante diante do Plano Nacional de Educação, da primeira infância, que é uma etapa extremamente relevante no desenvolvimento da pessoa. Então, o que se buscou nessa auditoria foi entender se a educação infantil, que é cuidado e educação, ela está sendo ofertada dentro daquelas metas que o Plano Nacional de Educação estipulou, né? Então vamos de outro exemplo aqui, Carol, de tipos de fiscalização. Essa é de levantamento e monitoramento. Neste ano, o TCE-Ceará construiu um levantamento sobre a segurança pública do Ceará, a fim de conhecer a estrutura e funcionamento dos órgãos relacionados a este importante serviço público, identificando e classificando riscos associados ao trabalho realizado. O produto final deste levantamento foi a construção de um indicador sobre a governança e a gestão da segurança pública, que é o IGG-SEG Ceará, ano 2021, apuração 2022. O objetivo desse trabalho é poder avaliar a gestão e a governança da segurança pública do estado do Ceará por meio de um índice. Esse índice ele é composto por 4 eixos. O primeiro eixo é o policiamento ostensivo, que trazendo para a nossa realidade o policiamento militar. O segundo eixo é a investigação criminal, que é a Polícia Civil. O terceiro eixo é assistência penitenciária, que é a nossa Secretaria da Administração Penitenciária. E o quarto eixo é o Plano Estadual de Segurança Pública, juntamente com Estatística Criminal. Escutamos agora o servidor da SESEX, Ricardo Carvalho, que fez parte da equipe que realizou esse levantamento para calcular o IGG-SEG. Já o monitoramento verifica o cumprimento das conclusões dos trabalhos realizados pelo tribunal, em auditorias, por exemplo. Portanto, o monitoramento verifica o cumprimento das deliberações deste tribunal e os resultados advindos. É possível acompanhar os processos do TCE-Ceará no nosso site, que é tce.ce.gov.br. Vou repetir, tce.ce.gov.br. Você também pode acompanhar as matérias produzidas pela assessoria de comunicação no nosso canal do YouTube. Você entra lá, youtube.com/TCE-Ceará, e você vai ver matérias sobre as ações fiscalizatórias no nosso canal. Ficamos agora com a nossa colega Viviane Gonçalves, com notícias direto da redação. Olá, Vivi, o que você traz pra gente? Oi, Dmitry, Carol e ouvintes do Conexão Cidadão. Seguem abertas as inscrições para o 3º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que ocorrerá entre os dias 28 de novembro a 1º de dezembro, no Centro de Eventos do Ceará, aqui em Fortaleza. A programação terá como eixo central a temática Desafios da Governança, das Responsabilidades Fiscal e Social e da Sustentabilidade na Era Digital. As atividades incluem as comemorações dos 50 anos do Instituto Rui Barbosa, o IRB. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Educação, Camilo Santana, estão entre os palestrantes já confirmados, além de pesquisadores como Fernando Luiz Abrúcio e Vasco Furtado, o filósofo Francisco Bosco e a jornalista Juliana Caram. O 3º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas é promovido pela Atricom, em conjunto com o IRB, Tribunal de Contas do Ceará, Abracom, Audicom e CNPTC, além do apoio de outros parceiros. Termino por aqui, até a próxima!
Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Se você tem alguma sugestão ou dúvida, mande um e-mail pra gente. O nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. O Conexão Cidadão tem a coordenação de Kelly de Castro e a produção da Assessoria de Comunicação. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do TCE Ceará. A gente se vê na próxima. Até o próximo programa.